Olá, hoje vamos resolver mais uma questão de matemática e raciocínio lógico que caiu no concurso do Banco do Brasil e foi elaborada pela Fundação Carlos Chagas. Vamos lá. Certa máquina gasta 20 segundos para cortar uma folha de papelão em 6 pedaços iguais. Assim sendo, quantos segundos essa mesma máquina gastaria para cortar em 10 pedaços iguais outra folha igual à primeira, se, em ambas as folhas, todos os cortes devem ter o mesmo comprimento? Bom, essa questão tem alguns pontos que geram dúvidas. Então, primeiro eu vou resolver e depois eu vou comentar sobre esses pontos. Tá certo? Vamos lá. Essa questão nós podemos resolver utilizando uma regra de 3. Ele está falando aqui, ó, a máquina gasta 20 segundos para cortar uma folha de papelão de formato retangular. Eu vou fazer uma assim. Bom, corta em 6 pedaços iguais. Então, imagine que aqui eu corto. Um, dois, três, quatro, cinco, 6 pedaços. E tenho um corte, 2, 3, 4, 5 cortes. Bom, ele está dizendo que ele pega outra folha igual à primeira. Então, eu vou desenhar uma folha igual à primeira. E agora ele corta em 10 pedaços iguais. Então, vamos cortar ela em 10 pedaços. Bom, quantos cortes eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cortes. Para os 10 pedaços, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedaços. Então, como que é a conta? Ó? Se para realizar 5 cortes, a máquina gastou 20 segundos, para realizar 9 cortes, seriam necessários quantos segundos? Então, esse x é a minha variável, é o que eu quero saber. Então, fica 5x é igual a 9 vezes 20. Então, esse 5 está multiplicando, vai passar para lá, dividindo. E eu vou reescrever o 20 como 4 vezes 5. E aqui tem um 5 embaixo. Então, eu só corto esse com esse. Vai ficar x é igual a 9 vezes 4, que é 36. Portanto, são necessários 36 segundos para realizar esses 9 cortes. Ou seja, cortar aquela folha de papelão em 10 pedaços. Bom, essa é a resposta e eu quero comentar um pouco sobre o que pode gerar de dúvidas. Bom, nós temos aqui, ó, a palavra cortes, né? Todos os cortes. No dicionário, corte, ele pode significar tanto a linha que tu corta, quanto, que é a linha aqui que você cortou, quanto o próprio pedaço de papel. Mas ele está separando, né, o que é pedaço, o que é corte. Então, ele está fazendo essa diferença. Daí não é tanto problema. Se você pegar informações que se tem sobre tamanho, né, sobre folhas, sobre o papel, né, ou uma folha, imagine uma folha A4. Uma norma internacional diz que aqui embaixo, ó, é sempre largura. E aqui é sempre altura. Essas são as dimensões de uma superfície plana, de uma folha, né? E quando você fala em comprimento, não é nem largura nem altura. Então, ao ler que ele está pedindo
que os cortes devem ter o mesmo comprimento, então ele deve estar se referindo mesmo a essa linha de corte, tá? Então esse ponto ajuda a entender ali o corte. Mas imagino que o ponto mais crítico é aqui, ó. Em ambas as folhas, ele está dizendo, ó, em ambas as folhas, todos os cortes devem ter o mesmo comprimento. Ele se refere dentro de cada folha ou entre uma folha e outra? Porque vejam essa figura aqui, ó. Se eu imaginar uma outra folha retangular e eu cortar ela no meio, depois eu corto ela aqui e corto ela aqui. Então eu tenho 6 pedaços iguais e tenho 1, 2, 3 cortes. Se eu pegar essa mesma folha, cortar no meio também. Opa, preciso cortar mais pertinho. Vou marcar aqui, porque senão vai ficar meio confuso. A minha linha de corte agora é o preto. Para esquecer o laranja. Bom, ó, eu cortei 1, 2, 3, 4, 5, 10 pedaços iguais. E eu realizei 1, 2, 3, 4, 5 cortes agora. Não é o que ele está pedindo aqui? Ó, retangular em 6 pedaços iguais, 10 pedaços iguais. A questão aqui, ó, em ambas as folhas, todos os cortes devem ter o mesmo comprimento. Vamos avaliar isso. Ó. Eu tenho um corte comprido e tenho 2 curtos. Aqui eu tenho 1 comprido e 4 curtos. De certa forma, os comprimentos entre as duas folhas não são diferentes, os comprimentos dos cortes. Tá? Só que ele está pedindo, na verdade, o comprimento dentro de cada uma das folhas, o comprimento do corte dentro de cada uma das folhas. Por isso, não é dessa forma. Se você fizer dessa forma, você vai chegar lá num resultado, provavelmente esse resultado aqui. Ó. Mas não é, porque ele está pedindo, né, que o comprimento do corte tem que ser igual dentro da folha. Então, essa é a representação que faz isso, que mantém todos os cortes do mesmo comprimento. Então, essa é a parte que eu acho que deixa dúvidas. E não é a parte de leitura de enunciados matemáticos o problema. Não é a parte que você sai do enunciado e gera o modelo. O problema mesmo é do português. São as palavras que foram escolhidas ali e a estrutura das frases que acaba deixando dúvida e não diz claro o que é o quê. Certo? Se você gostou da explicação, deixa um like, se inscreve no canal e nos vemos aí no próximo vídeo. Até!